Olá, amigos e leitores. Hoje eu trago para vocês o meu livro A Flor e a Feiticeira, que é um conto de fadas. A Flor e a Feiticeira fala de um mistério que envolve esses três personagens. Flor, que é a menina que se chama Flor, a Flor mesmo, uma flor de cheirar, e a feiticeira. Então há um mistério que envolve essas três personagens e que leva a um desfecho surpreendente. Eu adoro essa história porque ela é num formato de conto de fadas. E o que é um conto de fadas? O conto de fadas, ele é uma narrativa, uma história que foi transmitida oralmente através de milhares de anos e está presente em todas as civilizações. E o intuito do conto de fadas é contar, falar sobre, alertar sobre valores, transmitir valores e transmitir conhecimentos, conhecimento da vida. Com o tempo, ela se transformou numa narrativa popular, em histórias populares que eram contadas com o objetivo de falar sobre os perigos do mundo e falar sobre as questões ligadas aos mais pobres, aos problemas dos mais pobres, principalmente na Idade Média. E as pessoas que contavam essas histórias, elas geralmente recheavam-nas de metáforas para que não fossem perseguidos por aqueles que eram os senhores feudais da época, né? E os finais geralmente eram mais sangrentos e menos felizes. Essas histórias foram adaptadas pelos irmãos Grimm, que tiraram um pouco dessa coisa sangrenta, né, e não feliz, né? Eles amenizaram essas histórias. Mas o conto de fadas, ele passa ensinamentos de vida. Ele fala sobre os sentimentos humanos, fala sobre os pensamentos, fala sobre a personalidade, fala sobre os aspectos emocionais de todos os seres humanos. E ensinam que a gente pode derrotar os problemas, pode superar os problemas com coragem, com força, ou assim, superando as coisas mesmo com medo, apesar do medo, tá? E então o conto de fadas é muito rico, muito rico. Você pode ver que, por exemplo, se você contar uma história para uma criança, a criança pedir para você repetir muito aquela história, é porque ela encontrou alguma coisa com a qual ela se identificou ali. Então, o conto de fadas que eu escrevi, A Flor e a Feiticeira, recebeu a ilustração do Wagner Matias de Andrade, que deu esse formato lindo, maravilhoso essa história, parecendo aqueles contos de fada antigos mesmo, né? Que a gente lia quando criança. Então, esse é um pouquinho do livro A Flor e a Feiticeira.